Não há lugar melhor para se estar, senão na presença de Deus. A presença de Deus é um conforto para cada um de nós. Há pessoas que têm uma visão equivocada a respeito dele, julgam como um ser cruel, nocivo, mas à luz da palavra de Deus, Deus é amor. Toda a religiosidade que tenta persuadir o ser humano a se aproximar de Deus com medo é uma religiosidade que nada tem a ver com a pessoa divina, amorosa, que é o nosso bondoso Senhor. Na presença dele podemos ficar à vontade. Ele nos ama. A despeito das nossas falhas, erros, dos nossos pecados, ele insiste em estar conosco. Ele tem prazer em estar conosco. Por meio do seu Filho, Jesus Cristo, ele perdoou todos os nossos pecados. Temos livre acesso a esse Deus que tanto nos ama. Convido você a, com essa
convicção, com essa consciência, a adorar a Deus conosco. Reúna aqueles que estão com você na sua casa, nesse momento, participe desse culto juntos, adorando ao Senhor. Não há lugar melhor para se estar senão na presença de Deus. E a presença dele é conosco continuamente, em todos os momentos. E Deus está aberto a ouvir a sua voz, a atender o seu clamor essa noite. Ele lhe ama, ele me ama. Juntos somos a sua família, o seu povo. Vamos adorá-lo. Quero convidar você, a partir desse momento, ainda há tempo. Se você não fez o convite aos seus amigos, familiares, para se unirem a você, adorando ao Senhor nesse momento, faça isso, por gentileza. Abra sua sala de vídeo e permita que seus amigos também nos acompanhem e adorem ao Senhor a partir desse momento. Seja muito bem-vindo a essa celebração. O melhor lugar é estar na presença dele. Dele vem direção, dele vem consolo, dele vem salvação, dele vem tudo o que nós precisamos. A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ore comigo, nesse momento, introduzindo esse culto ao nosso bondoso Deus. Logo depois, continue celebrando a esse Senhor. Não há coisa melhor do que adorá-lo. Vamos orar. Pai, sua igreja está adorada, está reunida para adorar, para bendizer o nome do seu Filho Jesus Cristo. A sua igreja está junta nesse momento, porque o Senhor é a razão da sua união. É o Senhor que nos faz um. É o Senhor que em Cristo Jesus nos fez um só corpo, uma só família. A sua igreja está espalhada por todo o mundo. Ela reconhece que não há lugar melhor para se estar senão na presença do Senhor. A sua presença é tremenda. A sua presença é amorosa, a sua disciplina visa o nosso bem, o nosso amadurecimento. Por isso nos aproximamos do Senhor sem medo, com temor sim, ciente de que o Senhor é o verdadeiro Deus, mas com toda a liberdade, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso amigo, é o nosso protetor, com a certeza de que o Senhor quer sempre o nosso bem e não o nosso mal. Nos abrimos para lhe adorar e para agradecer ao Senhor tudo que o Senhor já fez por nós, tudo que o Senhor está fazendo, tudo que o Senhor ainda fará. Peço a sua bênção sobre cada pessoa que nesse momento está nos assistindo, adorando ao Senhor. Peço a sua bênção sobre todos aqueles que irão adorar o Senhor conosco posteriormente, assistindo esse culto em outro momento. Seja a sua graça com todos e use a sua palavra para edificar todos que decidiram adorar o Senhor. O seu Filho Jesus é a razão desse ajuntamento. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. A Ele toda completa adoração. Aleluia, louvado seja Deus. Adoremos o Senhor. Abra seu coração, cante louvores a Ele, se prepare para ouvir a palavra do Senhor essa noite. Vamos adorar, continue adorando o Senhor da sua casa. Quero viver pra teu louvor.
você consiga daí de casa também adorar, louvar ao Senhor como nós estamos aqui, de nossa casa, de nossa igreja. Nossa igreja está reunida em teu louvor. Nós vamos cantar um cântico que nós cantamos muito em nossas celebrações, que é o quão grande é o nosso Deus. E você pode cantar aí da sua casa, louvar, engrandecer, que você sinta também, né? Você também é igreja, você é a igreja do Senhor. Deus.
Sim, Deus é grande e a sua grandeza consiste em nos amar, apesar de quem somos e do que fazemos. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro da Palavra de Deus, Gênesis, capítulo 21. Observe a partir do verso 8, a leitura, a narrativa bíblica. Iremos observar os versículos até o de número 21. Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 8 em diante. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. A Bíblia é um livro autêntico. Ela relata os fatos como são. Acabamos de ler uma história que contém preconceitos, racismo, exploração sexual, abuso de poder. Por outro lado, nessa mesma história, encontramos a bondade, a misericórdia de Deus se sobrepondo à injustiça social. A história de Agar e o seu filho Ismael muito tem a nos ensinar a respeito de como nós devemos encarar as injustiças que outros fazem conosco. Como nós devemos encarar as injustiças do nosso sistema social.
Agar é uma africana, é uma negra, é uma egípcia. Seu filho Ismael é filho de um homem do qual Deus fará uma grande nação, de onde o seu filho, Jesus Cristo, mais adiante, após algumas gerações, seria humanizado para nos salvar. A Bíblia não esconde erros e acertos das pessoas que Deus usa. Todos os personagens dessa história, todas as personagens, Abraão, Sara, Agar, Ismael, Isaque, são gente, e como gente, assim como nós, erramos, falhamos, mas apesar dos nossos erros, Deus nos capacita a superarmos todas as dificuldades. Eu e você podemos ser vítimas, eu e você podemos ser vítimas, mas sobreviventes. Eu e você podemos ser vítimas, sobreviventes e vencedoras. Com a história de Agar e Eliseu, nós aprendemos que, independente do que experimentemos nessa vida, independente dos abusos que possamos sofrer ou já que tenhamos sofrido, Deus conosco está para realizar grandes coisas por meio de nós e em nós. Agar não pediu para ser concubina, barriga de aluguel de Abraão. Sara e Abraão receberam de Deus uma promessa. Os dois já eram avançados de idade, mas Deus prometera que eles teriam um filho. Eles acreditaram parcialmente, pois após 11 anos aproximadamente dessa promessa, Sara achou que deveria dar uma ajuda em Deus, achou que deveria aumentar o processo, achou que Deus tivesse esquecido dela e do Abraão, o seu marido. Então arrumou um jeitinho para que um herdeiro aparecesse na história deles. Ela então pede a Abraão para que se deite com uma das suas escravas, Agar. Vejam que naquela época já havia exploração de pessoas, já havia a exploração de negros, já havia a exploração do mais fraco. Aquela constituição daquela época, na Mesopotâmia, garantia o direito ao homem rico, Abraão, à mulher rica, Sara, a usar escravos para que estes lhes dessem filhos e estes se tornassem propriedades deles. Agar foi usada. Ela foi para a cama com um cara rico, com o seu patrão, não teve direito a decidir se queria ser uma mulher que gerasse no seu ventre um filho de outro, que fosse uma mulher, um ventre de aluguel, ou não. Ela não teve essa escolha. Ela teve que ir para a cama com aquele seu patrão. Abraão não entrou em crise, Sara não entrou em crise. São patriarcas, são as referências do povo judeu, do qual vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus conta com gente, e todos nós somos errantes e pecadores. Numa cultura
onde já havia muita injustiça social. Abraão e Sara, referência nossa de fé, abusaram de uma pessoa. Quando Agar já está grávida, ela demonstra um orgulho, ela demonstra uma certa satisfação, uma certa alegria, e não julgue Agar por causa disso. O oprimido geralmente só lhe resta o orgulho, a dignidade. E Agar então demonstra contentamento, acaba causando ciúme. Sara, já uma senhora, já idosa, fica pé da vida com Agar, e agora ela vai cometer mais uma injustiça. Ela já explorou sexualmente aquela garota, ela já demonstrou também a sua postura de acreditar que há seres humanos superiores a outros. Ela já demonstrou nenhum amor, nenhum afeto àquela menina. Agora ela pede para Abraão mandar Agar para o deserto. Ela está grávida. Veja bem, para uma menina sair da casa do seu patrão, da casa da sua patroa, é porque a situação não estava boa. Quando a gente lê essa história na Bíblia Sagrada, a gente não pode ler com ingenuidade. A Bíblia fala, no capítulo 16, que Sara maltratou a egípcia, a escrava Agar. Olha, para uma mulher deixar a casa de pessoas ricas, poderosas, e migrar para o deserto, é porque ela sofreu muito. Não foi fácil para Agar. Sara foi abusiva, Abraão foi abusivo. E lá está a menina, agora andando errante no deserto, desesperada, chora. E Deus ouve o seu choro, Deus intervém, e Deus envia o anjo e fala para ela: volte para a casa da Sara e seja obediente. Ainda bem que a história não para por aqui, pois se parasse por aqui, a gente acreditaria num Deus injusto, desumano. Mas Deus intervém e impede que aquela moça que decidira voltar para o Egito, Deus a impede de fazer isso. Ela não teria condições de sobreviver sozinha e grávida no deserto. E Deus diz para ela: volte. Às vezes a melhor resposta para o nosso sofrimento é voltar à dor. E ela volta à dor. Mas volta com a seguinte mensagem, com a seguinte promessa: eu vou fazer do seu filho uma grande nação. Seus patrões podem abusar de você, podem maltratar você, mas eu estou com você, eu quero o melhor para você. Você vive num mundo de injustiça social. Aliás, eu não projetei para Abraão e Sara um herdeiro fruto de um escravo. Eu prometi que dele sairia aquele pelo qual eu faria uma grande nação. Mas eles não me obedeceram, eles foram ansiosos demais. Sara quis dar um jeitinho, foi por isso que tudo ocorreu. Então volte, menina, volte, porque eu estou com você, volte que eu amo você, volte que eu tenho sonhos para você, planos para você, grandes obras para você. E aquela menina então volta. E por mais 14 anos ela fica sob julgada. Seu filho nasce. Agora ele já está um garotão, é adolescente. O texto que ora foi lido, revela exatamente esse momento em que esse garoto, já um adolescente de aproximadamente 14 anos, é o único herdeiro, está feliz. Só que agora ele tem um concorrente. Na verdade, quando Ismael já está com seus 14 anos, o Isaac já tinha sido desmamado. O garoto está lá com 4, 5, 3 anos, talvez entre 3 e 8, 5 anos, 6 anos. Naquela época se amamentava bastante a criança. E agora Ismael está zoando. A ideia do original é esse mesmo.
Tem um adolescente zoando a criança. Sara só precisava de um motivo para justificar mais um maltrato à sua escrava, à sua barriga de aluguel, a concubina do seu marido. Sara se aproxima de Abraão e diz para ele: eu não quero mais Ismael com o nosso filho. Aliás, Ismael não é herdeiro nosso coisíssima nenhuma, ele não vai herdar nada. Esse neguinho vai sair daqui, ele e a sua negrinha vão sair daqui, vão desaparecer daqui, pois eu não quero compartilhar nada que é nosso com eles. Racismo, exploração do próximo, triste, mas está na Bíblia, para a gente não seguir o mesmo padrão. O padrão que a gente tem que seguir é o de Deus, que acolhe, que ajuda. Ismael, com 14 anos, na sua adolescência, tem que sair de casa. Até então, o único herdeiro, pelo menos agora o herdeiro mais velho, já que nascera o irmão, pelo menos por parte de pai, o Isaac, sai de casa sem direito algum. Sai de casa com uma mochilinha nas costas, um bocado de água, alguns pãezinhos. Abraão, por ter desenvolvido certa afeição por Agar, quer impedir Sara de fazer tal maldade. Não quer que o filme se repita, pois há 14 anos atrás Agar saiu de casa, nessas mesmas circunstâncias. Mas Deus fala para Abraão: não, agora deixa ir, deixa Agar ir. Como se Deus quisesse dizer: eu sei o que estou fazendo, deixe Agar ir ao deserto com seu adolescente. Abraão então nada pode fazer, libera os dois, mas libera os dois sem grandes recursos. Eles estão órfãos, estão caminhando pelo deserto e eles se cansam, a água termina, estão desidratados. E é nesse momento que o garoto adolescente não aguenta mais, dias andando, quilômetros, certamente tudo isso esgotou o menino, esgotou a sua mãe, e a mãe, para não vê-lo morrer, se distancia, o deixa debaixo de uma árvore e chora copiosamente, e o garoto chora também, mas ora também ao Senhor, e assim como Deus ouviu a oração de Agar há 14 anos atrás, ele ouve novamente. Agar, quando orou a Deus pela primeira vez, aliás, abrindo parênteses, você sabia que a primeira oração narrada na Bíblia Sagrada é de uma escrava, é de uma negra? Há 14 anos atrás, Agar orou a Deus, e Deus a visitou, Deus conversou com ela, Deus a abençoou e pediu que ela voltasse para casa. E ela batizou aquele lugar de Deus vê. E ela batizou o seu bebê de Ismael. Deus vê. É o Deus a visão. É o Deus que vê o sofrimento. E agora Ismael, o Deus vê, está debaixo de um zimbro, está debaixo de uma flor, de uma árvore. Ele vai morrer desidratado, mas Deus ouviu a oração do garoto, do adolescente. Interveio na história e falou para Agar: abre os olhos, Agar. Aqui no deserto, você acha que terminou a sua história? Eu disse para você que faria do seu filho uma grande nação, eu vou cumprir essa promessa. Abra os olhos e veja. Deus queria que ela visse a providência que ele tomou. E qual foi a providência? O que há de mais rico num deserto? Um poço de água. Água. E aquela mulher pôde hidratar-se. Primeiro ela hidratou o filho, pois uma verdadeira mãe, verdadeiro pai, sempre pensa nos filhos primeiro nesse sentido. Ela então leva água para o seu filho. E os dois, a partir daí, continuam a lutar pela sobrevivência no deserto. E diz o texto que Ismael tornou-se um grande flecheiro. E por que isso?
é porque quem no deserto tem um poço é rico e precisa defendê-lo. Aquele adolescente passa a defender aquele poço com unhas e dentes. A Agar também, ela é lutadora, ela é terrível, ela é fera, ela é corajosa, e os dois defendem aquele poço. E Agar toma uma decisão sábia, traz da sua gente, traz do Egito uma mulher, e Ismael se casa, e assim inicia a história dos árabes. A promessa de Deus de que faria através de Ismael uma grande nação se cumpriu. Eu e você somos testemunhas, assim como somos testemunhas de que Deus faria uma grande nação, da qual seu Filho viria ao mundo. Jesus Cristo criou o povo de Israel, e de Israel veio Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas Abraão e Sara não precisavam intervir nos planejamentos de Deus, aquilo que Deus havia já tomado a decisão. Eu quero desafiar você, querido irmão, querida irmã, vocês que estão me ouvindo, entendamos algumas coisas. Eu e você, que fazemos parte de uma comunidade de fé, dizemos que adoramos a Deus. O nosso Deus é Ismael, é o Deus que vê, é o Deus que vai ao encontro do sofredor. Às vezes, como Sara e Abraão, cometemos injustiças. Não podemos ser racistas, não podemos explorar o outro. Há quantos em nosso meio que são preconceituosos, invasivos, exploram as pessoas, são injustos, tratam o outro, julgam o outro a partir da cor da pele dele, a partir da opção sexual dele, a partir da religiosidade dele. Há muitos intolerantes em nosso meio, há muita gente que não ama. A mensagem de Deus é amor. Deus foi ao encontro de Ismael e de sua mãe que sofriam no deserto. Deus vai ao encontro do sofredor. E a nossa direção de vida tem que ser essa, ao encontro daqueles que sofrem. E quantos estão sofrendo em nosso meio? Muitas classes sociais, muitos são os pobres. Os negros ainda estão sofrendo tremendamente aqui nesse Brasil. E a maioria é negro. Homossexuais e tantos outros sofrem, são destratados, machucados por esse mundo que é injusto. Mas Deus não é. Eu quero desafiar você que foi vítima de algum abuso, seja ele qual for. No caso de Agar, muitos. Abuso sexual, abuso psicológico, abuso moral, abuso patrimonial. Ela não recebeu nada dos seus patrões. E muitos outros abusos. Mas ela não foi abusada pelo Senhor. O Senhor interveio, a auxiliou, o Senhor a abençoou, e é isso que o nosso Deus faz. Sempre migra, sempre se aventura em direção àqueles que sofrem. Entenda uma coisa: se você foi vítima, você é sobrevivente no deserto da vida. Entenda que Deus está lhe observando. Entenda que Deus não abandonou você. Entenda que Deus está com você no deserto, preparando você, capacitando você para você enfrentar os gigantes da vida. Foi assim que Deus fez com aquele adolescente. Ele tornou-se um flecheiro, e os árabes têm essa vocação. Os árabes, segundo a história, eles demonstram que são valentes, que são guerreiros, se tornaram excelentes flecheiros. Não é à toa. O seu líder, a sua referência, aquele que lhe deu a origem, o patriarca, era um grande flecheiro. E por que ele tornou-se um grande flecheiro? Porque Deus o colocou numa situação para defender um poço no deserto. Defenda o seu poço no deserto. Defenda aquilo que Deus lhe deu. No deserto da vida, compreenda que Deus está no controle de tudo. Agar certamente pensou assim: por que Deus pediu que eu voltasse? Por que mais 14 anos de escravidão, de maus tratos, de humilhações? Por quê?
Deus sabia que o melhor para ela era voltar do que encarar o deserto sozinha e grávida. Ela morreria. Mas Deus esperou passar esse tempo todo, 1 década e meia, para cumprir, ou iniciar a cumprir, aquela missão de que faria de Ismael uma grande descendência. Deus está no controle de tudo, convergindo todas as coisas para o seu bem. E acredite que no deserto da vida, Deus tem observado as suas lágrimas e Deus tem lhe dado água para hidratar-se. Assim como ele fez com Agar, mostrou um poço a ela, um poço que estava diante dela, mas ela não conseguia enxergar. Deus abriu o deserto, entrou nas entranhas do deserto e colocou diante dela um poço, mas ela não conseguia enxergar, porque olhava apenas para o seu sofrimento. E é natural que quem está sofrendo olhe apenas para si. Mas devemos tomar cuidado, porque o nosso sofrimento não pode obstruir a nossa visão. Às vezes a resposta está diante de nós, mas as nossas lágrimas inundam nossa alma ao ponto de não enxergarmos a resposta de Deus. Isso me faz lembrar dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava no meio deles, conversando com eles, a presença gloriosa de Deus já estava com eles, Cristo ressuscitado, e os 2 passaram o dia todo lamentando, reclamando, sofrendo, e não perceberam a presença de Jesus, porque estavam chorosos. Jesus está bem pertinho de você. Deus está com você. Não deixe que o seu sofrimento, sua amargura, sua dor na alma impeça você de enxergar que é a vida no deserto. Deus deu aquele poço. Deus é sempre providência. Deus sempre nos sustenta, Deus sempre nos ajuda. Portanto, não duvide da providência do Senhor. O mal que você recebeu, Deus de alguma maneira vai usá-lo para lhe abençoar, se não já usou. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que Deus ratifica a desumanidade, a injustiça, não. Isso significa que Deus pega a coisa ruim que lhe fizeram e a usa para lhe abençoar. Agar compreendeu isso mais adiante. Enquanto sofria, não, mas depois ela compreendeu. Assim que Deus faz conosco. Deus abençoa a minoria. Deus abençoa as vítimas. Deus quer que as vítimas sobrevivam. E Deus quer fazer de cada vítima um vencedor. Não duvide disso. Não duvide disso. Em nome de Jesus. Creia. Quero finalizar chamando a sua atenção para o fato de que Agar e seu filho Ismael nos demonstram uma grande lição muito apropriada para esse mundo moderno, chamado pós-moderno, e que está nesse momento envolvido, sendo vítima de uma pandemia. Agar e Ismael, lá no deserto, abusados, humilhados na casa dos seus patrões, deixados de lado pelos seus patrões, perderam tudo, foram ao deserto e sobreviveram, lutaram com fé, com determinação. Eles tinham tudo para ficar desesperados, tinham tudo para ficar desestruturados. Eles se machucaram tremendamente, emocionalmente, mas não desistiram da vida. Com a graça de Deus, prosseguiram. Onde eu quero chegar? Nós nunca encontramos, nunca tivemos na história da humanidade uma geração tão frágil emocionalmente. Uma pandemia provocada por um vírus que ainda é um mistério para a ciência, tem trazido muitas complicações e dificuldades para essa geração. Mas é triste ouvirmos uma geração que tem reclamado e que está desajustada emocionalmente porque não pode sair de casa. E não pode sair para se preservar. Uma geração que tem água, a grande maioria, água encanada, luz elétrica,
um teto para abrigar-se. Uma geração que está experimentando o melhor momento da história em termos de tecnologia e de tecnicismo também. Uma geração que tem muita coisa e o cara reclama que precisa ir à farmácia com máscara. O cara reclama que precisa ficar, se possível for, em casa para se preservar e preservar o outro. O cara reclama porque tem comodidade, está estafado, está entristecido, porque não pode estar com os amigos, está em crise porque não pode ir a um shopping, está em crise porque não pode nadar um pouquinho na praia. Uma geração extremamente vulnerável, ansiosa, um nível altíssimo de problemas emocionais, um nível altíssimo de crise suicida, um nível altíssimo de suicídio. A grande maioria de jovens e adolescentes. Precisamos olhar os nossos antepassados. Eles sofreram muito e sobreviveram. Ainda nós estamos contemplando gente que testemunhou a Segunda Guerra Mundial, gente que testemunhou a implantação do comunismo, do socialismo, gente que testemunhou várias guerras, gente que testemunhou o Holocausto, gente que testemunhou várias barbáries, gente que testemunhou muitas mazelas nessa vida, gente que sofreu pão que o diabo amassou, como se diz no popular, mas que está aí presente. E agora tem uma garotada que reclama de tudo. O que seria dessa garotada se hoje estivesse de ir ao deserto e defender o seu poço? Em nome de Jesus, entendamos que na nossa fraqueza Deus está presente para nos moldar, para nos tratar, para nos capacitar, para nos levar aí adiante. Então, em nome de Jesus, se você foi vítima ou está sendo vítima, acredite, você é sobrevivente, está viva porque Deus tem planos para você. E você é vencedor, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, assim nos diz a palavra do Senhor. E a graça de Deus é suficiente para levar você a triunfar nos desertos da vida. No deserto, o povo de Israel clamou ao Senhor e Deus interveio e o auxiliou por 40 anos e o levou à terra prometida. No deserto, Ismael orou, Deus ouviu e o tornou um grande flecheiro, um grande guerreiro. No deserto, Agar, a africana, orou ao Senhor e Deus a acudiu, a levantou. No deserto, muitos clamaram a Deus, Moisés, Josué, o próprio Jesus, e Deus os atendeu e lhes deu a vitória. E é assim que Deus faz conosco, sempre que clamamos, sempre que somos vítimas de alguma opressão, de alguma injustiça social, clamemos ao Senhor que Ele virá ao nosso encontro para nos auxiliar. Ele sempre está presente para nos abençoar. Esse Deus que agiu lá no Velho Testamento contra o racismo, contra a exploração sexual, contra todas as injustiças, é o mesmo Deus que agiu em Jesus e continua agindo em Jesus. Amemos esse Jesus. Todas as vezes que alguém grita, ora no deserto, Jesus vem para acudir. O cego de Jericó sabia muito bem disso. Jesus já estava saindo da cidade, era a última oportunidade. E o cego clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego clamou com todas as suas forças. Bartimeu era o seu nome, que significa filho de Timeu. Ele tem um pai, talvez o pai já morreu, talvez o pai não quisesse nem ficar com ele, porque o cara era cego. E cego naquela cultura judaica era ser maldito. Ele pecou, ou o pai dele pecou, era excluído. Tinha que andar com uma capa, tinha que andar com uma túnica, tinha que andar com a cabeça coberta, não podia se aproximar das pessoas, ele está à margem da sociedade. Mas Jesus está passando na cidade de Jericó, e muitos querem acompanhar Jesus, é festa. Jesus está indo para a Páscoa e todo mundo quer ir para a festa, mas o cego não pode ir, o cego não tem o direito de ir, e ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a igreja, os discípulos que acompanhavam Jesus, diziam para ele, cale-se, cale-se. Mas Jesus parou, pois Jesus para quando alguém grita por socorro.
e disse: traga o cego até aqui. E eles tiveram de levar o cego até Jesus. Disseram para Bartimeu: tenha bom ânimo, o mestre quer lhe ver. Jesus quer sempre ver o oprimido. Ele veio para o oprimido, ele veio para o injustiçado. E Jesus cura aquele homem, e aquele homem tem os seus olhos abertos. Agora ele pode voltar para casa, agora ele pode trabalhar, agora ele pode constituir uma família, agora ele pode fazer muitas coisas, mas ele optou em colocar a sua vida em ordem. Diz o texto que ele optou seguir a Jesus, o seu Salvador, o seu Senhor. Todo oprimido não pode praticar contra si um ato de agressão à sua liberdade, à sua felicidade. E a melhor maneira de se preservar contra isso é escolher o melhor e maior projeto de vida: seguir a Jesus. Aquele que intervém, aquele que vem ao nosso encontro, aquele que luta por nós, aquele que luta por justiça. Ele é a própria justiça, ele é a própria verdade, ele é a própria salvação. Querido irmão, querida irmã, todos vocês estão me acompanhando. Entendamos, podemos ser vítimas sim, devemos ser sobreviventes e devemos ser vencedores, pois Jesus conosco está, o Deus dos oprimidos, o Deus da minoria, o Deus dos injustiçados, o Deus que nos abençoa hoje e em todo o tempo. Que eu e você não sejamos opressores como foram Abraão e Sara na história ora contada. Não exploremos o próximo. Não vamos violar os direitos dos mais fracos. Vamos lutar por justiça em todo o tempo, pois essa é a vontade do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Talvez você está trazendo nesse momento uma história que você sofreu, algum abuso, um abuso psicológico, sexual, rejeição que você tem sofrido, tem trazido os desertos que você tem passado. Entenda uma coisa: Deus está observando tudo e já veio ao seu socorro, está pronto para lhe ajudar, tem lhe dado o poço, a água para você hidratar-se, comida para você adiante. Lute, lute, lute. Siga a recomendação que Deus deu a Agar. Agar, não tema, não tema. Lute, farei do seu filho uma grande nação. Deus fará de você e de mim sempre algo bom. Lute, não desista jamais da vida. Que Deus lhe abençoe. Vítima, sobrevivente e vencedor em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai amado, a sua igreja nesse momento ora ao Senhor, deseja abrir-se para fazer a sua vontade. Nós desejamos ser uma igreja que, assim como o Senhor, seja a igreja do encontro e não do desencontro. A igreja que saia ao encontro do oprimido, que saia ao encontro dos mais fracos, que saia ao encontro daqueles que são vítimas. Uma igreja que se preocupe em defender os direitos de todos. Uma igreja que assuma a sua responsabilidade de amar com toda alegria, assim como Jesus nos amou. Deus abençoe aqueles que nessa noite identificaram-se com a história de Agar. Que todos os oprimidos sejam pelo Senhor assistidos, levantados, restaurados em nome de Jesus. Que todas as vítimas não desistam de viver e sobrevivam no deserto da vida lutando, não temendo, acreditando que o Senhor é um Pai amoroso, um Pai que nos alimenta, um Pai que nos provê todas as coisas, um Pai que nos acompanha nos desertos da vida, um Pai que nos ensina a lutar, um Pai que trabalha em nós e por meio de nós. Oh Deus, abençoe a sua igreja que nesse momento também pode ter identificado-se com Abraão
e Sara, e não deveriam de maneira alguma ser opressores, usar a pessoa como se ela fosse coisa, explorá-la. Deus nos livre de uma religiosidade opressora. Deus nos livre de uma religiosidade preconceituosa. Deus nos livre de ser gente maldosa. Ó Deus, abençoe aqueles que estão sofrendo nesse momento, que estão como Agar e Ismael tiveram, dentro de uma crise terrível emocional. Que o Senhor os alimente de esperança e que eles prossigam crentes de que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor está fazendo grandes coisas no meio deles e através deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. No seu deserto, Deus está cuidando de você, treinando você, capacitando você, porque Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. Primeiro, Ele cuida de você, trabalha em você. Depois, Ele usa você nos desertos da vida. Que Deus abençoe você. Lute, esteja firme, inabalável com a sua fé em Deus, pois Ele lhe ama e está tomando todas as providências para você ser feliz. Aleluia, louvado seja Deus. Abra o seu coração, cante mais um louvor conosco. Logo depois eu voltarei para interceder em favor das nações, em favor do término da pandemia, em favor dos doentes, em favor dos desempregados, em favor da sua família. Peço-lhe que você traga à memória alguma situação, algum problema que você deseja que o Senhor resolva. Talvez você já há algum tempo esteja orando. Continue orando, não duvide, creia. Deus está no controle de tudo. Eu já volto para orar, para abençoar a sua vida. Não saia daí, fique conosco, abra o seu coração e cante mais um louvor ao Senhor. Nós vamos cantar a canção Descansarei, que possamos descansar nesse Deus, esperar nele, que Ele fará, Ele tem o melhor para nós. Que nós possamos cantar e possamos, que você declare nessa canção, neste momento, você possa declarar também nesta canção.
Senhor. Oremos então ao Senhor, que já trouxe à memória a situação pela qual você deseja interceder. Vamos interceder em nome de Jesus. Creia, Deus está no controle de tudo. Agradeça, Ele está trabalhando a seu favor. Vamos orar. Pai, agora eu intercedo em favor de todos aqueles que se unem a mim nessa oração. Abençoe todos os que estão sofrendo. Abençoe aqueles que estão chorosos. Abençoe, Pai amado, as famílias enlutadas. Tenha misericórdia, Deus, de todas as nações. Que essa pandemia provocada por esse novo coronavírus termine. Abençoe a ciência. Que estudiosos descubram, sim, a vacina exata para esse vírus. Pai amado, abençoe a economia de cada nação, que as ideologias políticas, guerras políticas que tanto atrapalham o desfecho positivo dessa pandemia também termine. Que os países sejam mais humanizados, que as nossas autoridades, de fato, sejam pessoas que amem o cidadão. Abençoe, Pai amado, todas as famílias que foram vítimas do SARS-2, desse vírus ainda letal, pois diminui a segurança, a imunidade das pessoas. Que cada família que está sofrendo em função do luto, que o Senhor enxugue as lágrimas destes e lhes dê força para que possam lidar melhor com a ausência do ente querido. Abençoe aqueles, Santo Deus, que ainda estão adoecidos, superando a Covid-19, que sejam todos curados em nome de Jesus. Abençoe os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, cada funcionário de hospital, posto de saúde, clínica, que o Senhor os abençoe. Ó Deus, queremos que essa pandemia termine. Enquanto ela não terminar, que o Senhor nos ensine a viver, a celebrar a vida, a acreditar no seu amor, a nos tornarmos pessoas melhores a essa sociedade. Abençoe aqueles que estão desempregados, lhes dê o pão de cada dia. Abençoe aqueles que estão desejosos para voltar ao mercado de trabalho, e o cenário é completamente desfavorável, mas nós acreditamos, ó Deus, que a nossa economia vai melhorar. Cuide de nós e que o seu povo, ó Deus, sua igreja, seja mais humana nesse tempo, mais solidária, uma igreja que de fato ame o oprimido, uma igreja que siga o seu padrão, o seu modelo de andar em direção àqueles que são vítimas de um sistema, vítima dos poderosos. Tenha misericórdia, Deus, que haja mais justiça social nesse mundo, que haja uma melhor igualdade de distribuição, de renda. Nós desejamos ver um mundo melhor. Mas nós sabemos que, à luz da sua palavra, o mundo ainda continuar arredio, pecaminoso, mas também à luz da sua palavra sabemos que a sua igreja tem que dar o exemplo e fazer por amor a sua vontade. Podemos não mudar o mundo todo, mas podemos mudar o mundo de muita gente, se o nosso mundo já estiver sido mudado pelo Senhor. Por isso eu lhe peço a sua bênção sobre todos os lares que estão me acompanhando, mas também lhe peço que o Senhor use a todos para que o mundo seja melhor. Obrigado por tudo, Santo Deus. Seja sua graça conosco, nos acompanhe nos desertos da vida e que haja de nós sempre a competência, a capacidade de reagirmos bem àqueles que nos fizeram mal, a reagirmos bem a todas as injustiças. Nós queremos migrar, peregrinar nos desertos da vida, vencendo as dificuldades com a sua maravilhosa presença. Ela é suficiente para nos trazer a vitória em todo o tempo. Ao Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar o último louvor desse culto. Desde já, antes de impetrar bênçãos sobre a sua vida, quero pedir a Deus que você tenha uma semana extraordinária, maravilhosa. Nos acompanhe pelas redes sociais. Estamos todos os dias com uma grade de atividades, de domingo a domingo, todos os dias, ao meio-dia, temos uma live de oração. Participe conosco,
no Instagram, ao meio-dia, de meio-dia a meio-dia e meia. Venha orar conosco, venha expor a sua gratidão a Deus, venha expor os seus pedidos a Deus. Tem sido maravilhoso, o Senhor tem nos atendido, Deus nos ouve. Ismael, Deus vê, Deus ouve, Deus está presente. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de meio de semana. Nosso culto começa às 19 horas. A primeira parte é disponibilizada no nosso canal no YouTube, é um culto gravado, editado, das 19 às 19h25. Às 19h30, a mensagem ao vivo aqui mesmo no Facebook. E na próxima quarta-feira estará pregando a palavra de Deus um amigo, pastor Amâncio, Ezequias Amâncio, pastor da Igreja Batista Central de Japuíba, um homem maravilhoso, e ele estará pregando a palavra do Senhor, vai enriquecer sua vida com certeza. Tema da sua mensagem: alegria nos empreendimentos da vida, baseado no Salmo 126. Esteja conosco e ouça a palavra de Deus na próxima quarta-feira. E na quinta-feira teremos uma live às 20 horas, uma live sobre espiritualidade. Espiritualidade, prazer, conhecimento e impacto social. A sua espiritualidade é saudável? Que diferença ela faz na sua vida e na vida da sua comunidade? Que tipo de espiritualidade é a brasileira? Que influência tem a igreja evangélica? Que influência tem os religiosos nesse Brasil? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Na próxima quinta-feira estará conosco um amigo, Marcelo Ceruti. Ele é doutor em filosofia, pastor, e vai estar tratando esse tema também no Instagram. Nos acompanhe, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Obrigado por tudo que está fazendo pelo reino de Deus, através da Primeira Igreja Batista do Camará. Aos membros da Primeira Igreja Batista do Camará, minha gratidão. Permaneçam fiéis, orando ao Senhor, evangelizando através das redes sociais, cuidando uns dos outros. Em breve, com a graça de Deus, voltaremos aos cultos presenciais. Por enquanto, continuaremos online. Essa tem sido a decisão da diretoria da igreja. Recentemente, tive um encontro através do aplicativo Zoom com 36 irmãos, representando os ministérios da igreja. E a grande maioria, praticamente a maioria, decidiu que as nossas atividades permanecessem, por enquanto, apenas online. Então, eu e você nos veremos por aqui mais vezes por um tempo. Entendemos que não é o tempo ainda de voltar. Voltaremos aos cultos presenciais, mas por enquanto será por aqui, tá bom? Vou orar e pedindo a bênção sobre a sua vida e logo depois cantaremos o último louvor. Tenha todos uma boa semana. Pai amado, agora eu lhe peço que o seu imensurável amor, a graça salvadora de Cristo Jesus e a preciosa consolação do seu Santo Espírito esteja conosco e com toda a sua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Termine essa celebração louvando ao Senhor. Não sai daí não, abra o seu coração. Cante mais ao Senhor. Vamos continuar adorando. Vitória no deserto. Você é um vencedor. Amém?